Seja bem-vindo à Forja. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo a mais um episódio da Forja. Aqui é o Rafael47, trazendo algo diferente para você. No dia 11 de março de 2025, numa terça-feira, eu tive a honra de ser convidado pelo colega de profissão, Rafa Lobo, para um bate-papo no Jornal da Mix Curitiba. E eu, como, além de produtor, podcaster, youtuber do RPG Next, também assumindo o papel de professor de desenvolvimento de jogos e tecnologia, acabei num papo bem descontraído conversando sobre um tema que eu sou apaixonado, que é criatividade e jogos. Então a gente falou um pouco sobre como os jogos eletrônicos moldam o futuro da inovação, o impacto na educação, saúde, desenvolvimento de habilidades, um pouquinho sobre gamificação como ferramenta de inovação, e também tudo isso foi feito para poder lembrar que o evento chamado WCD 2025, o Dia Internacional da Criatividade, está chegando no final de abril e que vai rolar não só aqui em Curitiba, mas em vários lugares do mundo. Então ouça o programa, que é a própria gravação da transmissão feita pela Mix, pelo Jornal da Mix em Curitiba. Boa diversão e bom aprendizado! Olá! Aqui quem fala é o Evson Guimarães. Se você curte o RPG Next, mas ainda não se tornou madrinha ou padrinho, eu quero compartilhar uma mensagem muito importante com você. Ao nos apoiar, você não só ajuda a manter nossos servidores e a garantir que todo o conteúdo continue disponível, mas também ganha acessos antecipados a episódios, sorteios e muito mais. Além disso, imagine poder garantir que 4 ou até mesmo 8 edições do Tarrasque na Bota sejam produzidas a cada mês. Com a sua ajuda, poderemos chegar lá. Então vá em apoia-se/rpgnext. Se escreve apoia.se/rpgnext. E nos ajude a atingir essa conquista. Entrevista no Jornal da Mix. Olá, tudo bem? Bom dia. Sai do celular. Bom dia, Rafa Lobo. Bom dia, Rafa. Os Rafas, né? Os Hoje com convidados de Rafas aqui na mesa. De Rafas. Muito bom, de Rafas. Rafael Lobo hoje é um convidado super especial, que é o Rafael Batistella, porque a gente vai antecipar aí o WCD 2025. Tá parecendo o Roberto Carlos mexendo no microfone. Tá pronto. O WCD 2025, que é o Dia Internacional da Criatividade, um evento que vai acontecer aqui no mês de abril, né, Rafa Lobo? E que vai movimentar a capital paranaense. Movimentar bastante, tem várias áreas aí, tem uma competição universitária, tem atrações, né? Quer dizer, e não é só, como você bem disse, não é só Curitiba, o mundo todo vai estar agitando isso aí. Então, o pessoal que quer ainda participar como colaborador, como parceiro, voluntário, o infraestrutura. Aliás, o Rafa também já se inscreveu lá, né, Rafa? Me inscrevi, exatamente, bom dia. Para ser um inspirador, né? Agora vamos... Inclusive, ele está aqui, né? É verdade. Vamos apresentar o Rafael Batistella. Por favor, Rafa. Bom dia, pessoal. Eu sou professor universitário atualmente, né? Tenho essa cadeira e leciono na disciplina de jogos, criatividade, cultura e startup. Gosto de trabalhar muito com produção de projetos. Então, estou aí para poder ajudar, colaborar com o que precisarem. Aliás, esse é um dos temas do WCD, né? A criatividade nos games, né? Como os jogos eletrônicos moldam o futuro da inovação. E aí, Rafa, é a primeira pergunta, né? O pessoal atrela muito a questão dos games com vício, né? Aquele pia lambão, né? Filho lambão que não sai do sofá e joga isso. Aí o cara já tá lá ganhando milhões, né? Com videogame, fala, porra, eu estudei um monte, o cara só joga videogame e tá ganhando milhões. Como é que tá o mundo hoje com relação a isso? Já desmistificou bastante isso? Ou ainda tem muito ranço? Como é que é essa parada dos jogos digitais e o dia a dia, né, por assim dizer? O ranço existe porque quando a pessoa gasta muito tempo fazendo uma coisa só, o pessoal fala, poxa, faz outra coisa da vida, né?
Mas os jogos é uma forma de entretenimento e também é uma ferramenta, às vezes, para você poder desenvolver algumas habilidades. Então é possível, sim, você aprender também jogando jogos, né? Claro, se a pessoa só joga um tipo de jogo, ela não aprende muita coisa, ela fica só viciada numa coisa lá. Mas o jogo, ele tem muita ferramenta. Então, por exemplo, o jogo digital, principalmente, que é uma composição de várias coisas, pega o cinema. O cinema vai juntando, né? Junta o roteiro, junta texto, junta fotografia. Jogos também se apropria dessas ferramentas para poder criar um entretenimento. Só que ele tem uma diferença. Ele é o que? Ele é interativo. Você toma a decisão. E quando você coloca o controle na mão do jogador, da pessoa tomando a decisão, a coisa muda um pouco. Porque é você que está fazendo a escolha. E não você está assistindo igual um filme, que você é passivo, sabe? Então, por causa dessa interação, tem os prós e contras. Você faz uma interação com um jogo educacional, um jogo que tem um propósito além do entretenimento, você começa a obter seus benefícios educacionais. Aliás, um termo que a gente tem tido mais contato, né, nos últimos tempos, aí é o que chamam-se de gamificação. Isso. Né? Muita gente fala assim, nossa, que bicho que é esse? Uhum. E é exatamente isso que você também vai abordar, né, Rafael? A gamificação, já vale a pena até comentar sobre o termo. Sim. Que ele é uma camada por cima de outra coisa que não é jogo. Aham. Vou pegar um exemplo, um aplicativo, acho que vocês devem conhecer, o Duolingo, um aplicativo Sim. de aprendizagem de idiomas, né? Se você tirar a parte da gamificação, ele continua funcionando. Ele tá lá, ele já existe, ele te ensina o idioma. Aham. Você coloca a gamificação para incentivar, para deixar mais interessante a interação com o aplicativo. Isso é gamificação. Olha você só. incentivar a pessoa. A vida pessoal é um pouco disso, né, Rafa? Você tem um casamento, né? Exato. Onde ele acontece, o casamento acontece. Né? Panterinha tá lá. A panterinha tá lá, se você Panterinha. tirar o game, o casamento segue, né? Mas se tiver um joguinho, tal e coisa e tal, fica mais temperado, é isso? Você pode usar a gamificação pro bem ou pro mal, tá? Começa por aí. A primeira gamificação foi aquele dadinho, lembra que você jogava o dadinho beijo, abraço, lembra? Você jogava o dadinho, verdade, a gamificação do amor. Exatamente. Tá vendo? Que é uma melhoria do casamento atrás da porta, né? Exatamente. Que é uma gamificação desculpa a expressão em jejum, da sacanagem, né? Porque daí, aquele negócio que é esse, que é Desculpa aquele aí, apertar criançada. o braço, né? Mas, Exato. Rafa, com relação à criatividade, você acabou de dizer, eu jogo um jogo só. E vocês têm o RPG, e o RPG tem essa interação toda. Mesmo envolvido só numa questão que é o próprio RPG, eu não consigo trabalhar? Consigo trabalhar? Como é que envolve isso? Só deixa eu diferenciar aqui, né? Às vezes você fala RPG, o pessoal acha que é o RPG eletrônico. O RPG de videogame, que é baseado no RPG de mesa. Que é um jogo que surgiu lá na década de 70. Né? Então é um jogo bem antigo, onde você interpreta um personagem. E essa interpretação que se parece um pouco com o teatro, só que o teatro você tem um roteiro que você tem que seguir. E no jogo de RPG você não tem um roteiro. Você vai inventar, você vai improvisar. Exatamente. E aí que entra a criatividade. Você tem o roteiro seria assim, o seu personagem, você vai interpretar esse personagem. E aí junto com o mestre de jogo que te chama, que vai conduzir uma história que tem um certo roteiro por trás da história, mas você não sabe o que o jogador vai fazer. Tanto que tinha gente que tinha medo do RPG. Exato. Eu era uma exato. delas. Eu falei, não, gente, esse mundo obscuro, esse O negócio aí. detetive não- era tipo um RPG, Né? Mas né? é O jogo verdade. detetive. Se você não interpreta o personagem, a gente não considera RPG. Você tem que estar no papel do personagem, tomando a decisão que o personagem tomaria, né? E isso tudo vai mudar o tabuleiro ali, né? Vai mudar a história. A história. Vai mudar a história, exatamente. E claro que tem um sistema de jogo por trás, porque senão Sim. vira uma brincadeira de polícia e ladrão, onde você brinca de atirar e fala, eu acertei, não, você errou. Não tem regra, né? Aham. Mas no jogo tem que ter regra, pra você não poder sair. Então você imagina, você tem que ser criativo e ter um pouco de regra pra conduzir o processo. Ou seja, é bem vida real. Se a gente for pegar, por exemplo, uma agência de publicidade com um cliente que chega ali, existe um roteiro básico. Exato. Quero isso, preciso disso. Aí entra ali toda a galera do criativo para tentar colocar algo interessante, né, tal, naquele produto para que seja vendável, digamos assim, né, que atrai o público. Você pode criar qualquer cenário mais realista ou mais fantasioso, mas o que é importante é ter conflito. Se não tem um conflito, não tem o que ser resolvido. Se não tem o que ser resolvido, não acontece nada. Então aí não tem diversão, né? E a diversão é essa, você tentar resolver um enigma, resolver um problema. E essa parte do roleplay, que é o RP, roleplay, de interpretar, pode ser usado não só no jogo, que faz parte do jogo, mas em questões educacionais. O próprio legal. Lobo também trabalha, né, Lobo? Essa parte. Então você acaba trazendo uma situação fantasiosa para poder fazer uma simulação com as pessoas.
E assim, Rafa, jogando mais, eu fico mais criativo? Olha, depende da forma que você joga, né? Como eu disse, se você joga qualquer coisa de qualquer forma, não necessariamente vai ficar mais criativo. No começo, a novidade pode trazer insights novos. Você tem que diversificar para você poder falar, olha, eu tive ideias, eu estou tendo acesso a informações. Num RPG traz uma situação problema. Esse tipo de problema que é apresentado para você pode fazer você refletir e trabalhar a criatividade. Mas tem que ser pensado também. Tem jogo que não só vai entregar um pouco a ação, por exemplo. Então você tem que ser ágil no dedo ali, sabe? Tem jogo que você tem que pensar, que você tem que raciocinar, estratégia. Tem jogos que são focados para você ser criativo, né? Numa própria estratégia. Você tem que pensar numa forma de resolver o problema, tá? Então são estímulos. Se você diversifica o estímulo, isso pode contribuir para a criatividade sua. Muito legal. Quando você fala da educação, né? O pessoal fala, não, aqui a gente tem a área tecnológica e tal. Você acha que falta um videogame ali dentro da escola? Aqui falta. Aqui eu acho que tinha que ter um. Os intervalos. Eu acho que mais importante que o videogame são os jogos, né? Os Porque jogos. o videogame é uma plataforma. Sim. E aí é a seleção de jogos que pode trazer algum diferencial, porque tem diversos jogos, né? Nem sempre o jogo que é mais famoso ou mais jogado, ele é o melhor para ser utilizado, né? Porque é aquela coisa, assim como rede social e outras ferramentas, né? Aquela plataforma entrega para você o que o seu cérebro quer. Então, se o seu cérebro quer, por exemplo, quer comer um bolo doce gostoso, aquilo não significa que é saudável para você. É verdade. Né? Então, a gente tem que pensar por esse lado. O que é que estimula o cérebro, o que é saudável se você usar e diversificar. Não ficar preso numa coisa só, porque senão, de repente, perde a inovação. Sim. Não tem mais novidade. É interessante, né? Eu poderia dizer, então, que não dá pra avaliar o jogo pelo jogo, mas o jogo dentro do contexto da pessoa? Pode. Possível. Depende da idade, depende da faixa etária. Do momento que ela tá passando. Exatamente. E aí que é a linha do vício, talvez? Olha, se a gente for considerar vício, é aquela coisa, se você tirar da pessoa, ela não consegue viver sem, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu tirei esse jogo, mas tem outro, né? Ou, agora, tirei videogame, preciso jogar. Eu preciso jogar, que senão começa a ter uma tremedeira aqui. Aí é outro problema. A gente tem que também avaliar a questão comportamental, né? Como é afetado e tal. Então, assim, Exato. tudo que é feito naquele equilíbrio, né? Por exemplo, não deixe teu filho encostar em videogame. Gente, não existe essa possibilidade, né? E eu vou contar pra vocês, assim, a partir do momento que ele começou, gosta muito de jogos com aviões e tal, e estratégia, adora também. Sabe aquela questão de afinar mesmo a questão dos movimentos, primeiro que a gente Habilidades percebe. manuais. Motora, né? É o que a gente percebe de início. E de repente eu vejo o menino jogando, fazendo um planejamento estratégico ali em territórios. Então eu falei, isso não pode ser só mal, né? Isso, claro que você tem que dosar. Mas a partir daí vem como ele é criança, né? Vem a outra criatividade que ele sai do jogo e vai pro papel. Então desenha, monta Exato. o avião que ele tava jogando e tal. E isso é muito bacana, né? Existe uma pesquisa antiguinha já, da época lá do Xbox One, onde o pessoal fez um experimento com médicos, tá? Sabe aquela cirurgia de laparoscopia? Sim. Que você introduz umas hastes dentro do corpo da pessoa e mexe com as duas mãos para poder tentar fazer uma cirurgia lá fossem dentro. tesouras, Como se fossem assim. tesouras. A mesma habilidade eles queriam medir se tinha ao jogar o videogame usando o joystick. Então eles colocaram um pessoal para poder jogar, acho que era Gran Turismo, um jogo que exigia essa habilidade fina manual, no joystick. Eu sou péssima. Depois eles foram medir se havia um aprimoramento na laparoscopia. E houve. Houve. Então, porque a mesma habilidade que ele usava no dedo, no joystick, era a mesma habilidade que ele conseguia afinar para fazer a cirurgia. Então aí foi feita uma correlação direta. Olha aí. Então você tem que estudar qual é a habilidade que o jogo pode acabar desenvolvendo em você pro que você está usando na vida real. Tem habilidades que vão ser úteis, tem habilidades que não vão ser úteis. Então, de repente, um adolescente desenvolveu a habilidade fina manual de tanto usar o mouse lá no jogo de tiro, por exemplo. Se ele não usa essa habilidade fina de agilidade na mão num trabalho que ele vai exercer, aquela habilidade não serve para nada. Vai ficar só ali pro jogo Exatamente, mesmo, por né? isso tem que estudar. E assim, Rafa, quem tá ouvindo diz assim, não, ele é professor, né, de jogos, logicamente ele vai defender
a praia dele é o que claro. você ensina. Qual é a crítica que você mais recebe? O que você escuta de maior contraponto com relação a jogos digitais? Porque, inclusive, eu vou abusar um pouco de você pra você dar um plazinho na questão do telefone celular em sala de aula, né? Porque a gente fala de gamificação, a tecnologia ela vem muito até nas metodologias ágeis, que você usa a própria tecnologia, você tirando o telefone dali, é uma tecnologia que vai embora, né? Na sala de aula. E até onde isso implica. Então, 2 perguntas aí. Uma, qual é a crítica que você mais recebe com relação aos jogos digitais? Daquilo que você fala, pô, realmente isso aqui, né, é um problema. E queria que você faça um pouquinho do telefone. Claro. Eu acho que é uma preocupação de quem tá ouvindo, né? Dos filhos aí que estão levando pra escola agora, do seu filhinho que tirou o telefone da sala de aula. Sim. A crítica, na verdade, não é só com o jogo, tá? A crítica é com a ferramenta ou software que te coloca naquele loop de recompensa cerebral. Ou seja, você está interagindo com algo que te estimula e você quer fazer mais aquilo. E aí você fica preso nesse loop. E os jogos, eles fazem isso muito bem. Só que não é só o jogo. Hoje as redes sociais dentro do celular também fazem isso. Porque o algoritmo foi programado para poder falar, vou te entregar o que você gosta. Então, se você está gostando daquilo, você fica mais tempo naquilo lá. E para a rede social, pegando como forma geral, ela quer que você fique olhando ela o maior tempo possível, porque você vai consumir propaganda lá dentro. Então a crítica vem disso. O meu filho joga muito jogo, não para de jogar esse jogo e não sai desse jogo. Claro, se o seu filho é menor de idade, você tem que impor limites e falar assim, você já jogou demais isso aqui. Porque senão vai deixar de comer, vai deixar de estudar e vai sofrer as consequências disso. Então o problema não é o jogo, né? Somos nós que temos essa questão cerebral que a gente fica preso naquilo e não consegue às vezes parar. Mas se você impõe um limite, fala, agora é o momento de diversão, agora é o momento de brincar, você pode jogar um tempo lá que não vai acontecer nada. Tá? Dosar, né? Exatamente, é dosar. E a questão do celular que você perguntou, Lobo, também impacta nisso. É aquela questão de eu estou usando o celular e estou deixando de fazer outras coisas. E o que é que eu faço no celular? O celular é uma ferramenta, ele é um meio para um fim. Se você está usando ele para qualquer coisa e não está te levando a nenhum fim, é só para entretenimento, puramente entretenimento, e você não aprende nada com aquilo, aí vai ser negativo. Agora, a ferramenta na mão sendo bem usada, sendo bem estudada, sendo selecionado por um profissional que entende o que dá para ser feito lá, aí ele é positivo. Então é sempre uma faca de 2 gumes. Você pode usar de forma positiva ou usar de forma negativa. O próprio Duolingo, né? Que tanto a Sara, até que estava aqui com a gente agora, né? Para aprender um alemão ali, quanto o Rafa trouxe que... Então, assim, existe uma plataforma útil para você aprender. A gente chega num fim, que é aprender o idioma. Exatamente, perfeito. Né? Demonizam demais, né, também, né? Existe, assim, tem a demonização, não adianta. Tem aquela pessoa que também não colabora em absolutamente nada com isso, né? Fala, não, eu só quero o celular e tá ali preso naquilo, né? Naquele limbo, né? Porque sim, ele pode se transformar também nesse limbo. Sim. Agora é muito interessante. Quando a gente fala também da criação de jogos, né? Muita gente já interessada nessa questão de eu quero criar, não quero só jogar. Eu quero criar um jogo, porque eu imagino... E aí a criatividade entrou numa esfera, né, que passou ali. Eu não quero só jogar, eu quero criar um jogo. Essa é a melhor parte, porque assim, para você desenvolver o que era um jogo, seja ele digital ou analógico, você vai precisar fazer muita coisa. Tem muitas habilidades envolvidas. Então, só o fato de você colocar isso como uma atividade, seja para você ou um professor em sala de aula, não importa, a quantidade de habilidade que você tem que ter em várias áreas. Então, começa ali, vamos pegar um comecinho. Você tem que ser criativo para que jogo você quer fazer. Você vai se basear no que você já conhece. E aí você vai tentar trazer para o papel e transcrever aquela ideia no que é que você quer fazer. Aí beleza, eu quero fazer um jogo lá estilo Mario, vamos pegar um exemplo básico, tá? Tá, o Mario é um jogo de plataforma. Aí você vai, agora eu preciso estudar o quê? Programação. Como é que eu faço o personagem pular? Eu tenho que fazer a arte do personagem. Então é uma questão artística. O jogo tem áudio, então tem a parte sonora. Aí depois eu tenho que testar com as pessoas, tem a relação humana. Então, é tão complexo, até mais complexo do que fazer um filme, por exemplo. Você vê um filme, acabou o filme, subiu a tela de créditos. São centenas de pessoas. Nossa. Um jogo é a mesma coisa. É claro que você pode fazer um filme com 2, 5, 6 pessoas, uma equipe pequena, e um jogo também. Mas os jogos complexos, jogos que são da indústria,
tem centenas, milhares de pessoas trabalhando por trás, assim como um filme. Até aquele Street Fighter, aquele fliperama das antigas, né? Sim. Que a gente vai dizer, nossa, coisa simples, né? Coisa cafona, aquilo tudo, pô, pra chegar ali, que tem o tal do balance, não sei o quê, né? Ninguém pode ser tão melhor que o outro, tem Exato. uma história também. Matemática. Que até explica o nosso dia a dia na vida, né? Sim, toda essa parte, assim, a gente não enxerga a complexidade das coisas por trás, tá? Por trás do trabalho de vocês aqui tem um estúdio, tem uma complexidade, tem um trabalho, tem um preparo, tem um planejamento, tem testes. Até você chegar nesse ponto, você praticou muito. Então tem muita coisa que a gente desconhece. A gente só vê a pontinha do iceberg jogando o jogo, que aquele é o perfume embalado para você experimentar. Mas o processo de produção você desconhece. Não, e eu confesso, assim, não sou uma jogadora, né? Porque sou muito ansiosa pra isso, já quero chegar no fim do jogo, já quero catar todas as estrelinhas. Mas já joguei. Agora, quando eu vejo o Otávio jogando, eu fico, assim, deslumbrada, porque é principalmente esses jogos que chamam mais atenção, né? Que é de estratégia, de território, e abre mapa, e daí tem que dormir, daí tem que acender fogueira, tem que se virar. O cara tem que, inclusive, roubar as aldeias pra conseguir peles e comida e tal, e daí tem todo... Isso é uma Ela tá economia. falando do Red Dead. Eu tô falando do Red Dead, porque eu acho sensacional jogo aquilo. demais, né? Pra quem não conhece, ele simula o Velho Oeste. Isso, e assim, todo o gráfico dele é fantástico, assim. Bonito. E, cara, eu não proíbo, porque eu falo, gente, é muito legal ver ele traçando toda essa estratégia. Ele beira aí, um simulador. E assim, Rafa, o pessoal do meu tempo diria qual o segredo de Tostines, né? Vem demais porque, enfim... a pessoa criativa, ela tem uma facilidade maior de perceber os jogos e buscar jogos, ou o fato de eu jogar, eu me torno mais criativo, né? E a pessoa que é nhanha, a gente fala de nhanha, né? É um termo muito científico, inclusive. O nhanha, ele vai ter dificuldades e é bem esse que talvez critique esse mundo dos jogos. Os dois, Lobo, você tem uma retroalimentação. Você joga um pouco, você tem referência, depois você vai tentar desenvolver alguma coisa, aí você precisa de mais referência, e uma coisa alimenta a outra. A criatividade, ela parte de você primeiro observar o mundo, começar a fazer relações, entender, mas colocar algo em prática. Se você não pratica a criação, não tem como você ser criativo só pensando, entendeu? Você tem que transformar aquele pensamento em algo concreto. E esse exercício de transformar algo em algo palpável, construir, exige um esforço mental muito grande, mais do que você só ficar imaginando e pensando, entendeu? Então, é fácil você só ter a ideia, falar, eu sou super criativo porque eu tenho a ideia. Eu quero saber como é que você vai executar. Porque para você executar, você tem que ir atrás do estudo para poder realizar então, aquilo. peraí, criativo não é só quem tem boas ideias? É Não, isso que você tá quem vendendo? Cria bem. Quem cria, você tem que executar. Se você só tem boas ideias, você parou na ideia, que é uma etapa do processo. E como é que você sabe que, por exemplo, como é que eu sei que o Lobo é criativo? Como é que eu descubro que você, Lobo, é criativo? Se você tem ideias, você coloca essas ideias onde? Em palavras? Através da fala? Então você é um bom comunicador. E isso é a execução da sua ideia. Você entendeu? Então, se você não colocar em prática... Agora, eu posso escrever. Eu gosto de escrever. Então você tem que tirar da sua cabeça. E esse tirar da cabeça é um trabalho. É difícil. Se ficar só na sua cabeça, como é que eu sei que você é criativo? Pense nisso, Rafa Lobo. Pense nisso, né? Toma. Não, mas é importante, né, o Rafael Batistella trazer essa questão, porque muita gente se acha genial, né? Mas na prática, pesada. Tem que tirar da sua cabeça. É a mesma coisa quando a gente fala assim, mídia social, né? Quando estourou assim, nossa, o cara é muito criativo, ele cria post e tal, ele bolou isso, bolou aquilo. Tem que acontecer. Ele tá executando. Ele tá fazendo uma essa arte, tá fazendo uma criatividade. postagem, ele tá cantando. Né? E é exatamente isso. É pôr em prática, é colocar em... mas eu não sei fazer, mas eu tenho grandes ideias. Então, monta uma equipe. Exatamente. Né? Vai, abre tua agência, faz Isso. acontecer, E né? não é fácil. Não. Se fosse fácil, tá todo mundo fazendo. Tá O que todo- mais tem é a gente tendo ideias, mas poucas pessoas executando. Aliás, tem ideia que não devia nem sair da cabeça, inclusive. Eu tive uma ideia aqui, mas não, deixa. Depois a gente conversa sobre isso. Eu tenho, acho que ele não morreu ainda, mas faz tempo que eu não falo com ele, mas eu tenho um colega de teatro que falava assim, na minha cabeça tá tudo dando certo. quando a gente pensava assim, essa cena aqui como é que fica boa, tal, Isso. engraçado, né?
Daí ele ficava olhando, não, dá pra fazer isso. Eu falei, será que vai vingar? Daí ele dizia assim, bom, na minha cabeça tá dando certo. Exato. né? Justamente porque você tem que contar com a aceitação do outro, ou do público, né? Exatamente. Assim como o Red Dead me fascina pelo aquele cenário de Velho Oeste, aquela coisa. Pode ter gente que fala, nossa, nada a ver com a minha realidade, não Exato. quero, não gosto. Mas né? isso pode bloquear a criatividade, né, Rafa? O fato de você querer agradar. Isso. A pessoa criativa tá desapegada a isso? Assim, na verdade, Boa. a análise de quem analisa quem é criativo é a pessoa externa. Então eu olho pra você, Lobo, e falo assim, Lobo, você é uma pessoa criativa. Mas outra pessoa pode achar que você não é criativo. Aí, ó, tá vendo? O negócio vai complicando, cara. Então tem a ver com a questão cultural. Eu gosto das suas piadas, vamos supor. Então você é um bom comediante porque eu entendo a sua piada. Eu compreendo o que você está falando, faz parte do meu contexto. Então eu considero você criativo. Se eu não entendo o que você comunica, não significa nada. Então como é que eu vou avaliar se você é criativo se eu não conheço a sua cultura? Se eu não entendo o que você está falando, o que você está comunicando, entendeu? Então é social, é uma questão social. Basicamente, para quem quer ser criativo, então, é o fator número 1, desapega da avaliação, é isso? Desapegue dessa aceitação? Você tem que experimentar, porque você tem que ir testando. E para você poder ser considerado criativo é porque você provavelmente acertou em alguma coisa que as pessoas consideram criativas. Então você vai ter que experimentar. Ó, eu fiz isso aqui e não deu certo. Ninguém gostou. Eu fiz isso aqui e também não deu certo. E por aí vai. Muito legal, pra ver como não é só um tema, seja criativo, não. Como que você julga isso? É vai, complicado. vai muito além disso, Vai. né? E é muito legal, né, quando a gente tem o Rafael que trabalha isso, tipo assim, para as pessoas entenderem realmente que o jogo tá aí, os games estão aí e a inovação pede isso, porque muita gente fala assim, inovar é criar algo que não existe. Não. Você vai melhorar algo que já existe, geralmente. Né? Vai fazer a roda girar mais tranquilinha, né? Colocar uma graxa, revestir, né? Botar a capa do Batman. Colocar... né? Dar aquele talento e tal, né? Dar uma repaginada. E é muito legal quando a gente consegue pensar na criatividade com o que o Rafa traz pra gente, que é também a ação unida a isso, né? Não adianta só ter uma ideia. Como diziam, né? Lá na tua época também, de boas ideias... O inferno tá cheio, E de boas intenções também, né? Aliás, você falou uma coisa que só que me magoou, né? Que você falou assim, tem um não sei o que muito antigo que você disse, lá da década de 70, né? Eu sou da década de 70. Obrigada, Rafael. A gente se sentiu super representado aqui com esse bem antigo, né? Nessa reta final da entrevista, eu queria mostrar o meu... Ele né? guardou essa mágoa. Ele vai jogar isso na sua cara por muito tempo. Mas isso é bom, fez 50 anos ano passado. O jogo da RPG mais antigo, então... Pô, fez 50 anos ano passado. Eu sou mais velho que o seu jogo da É RPG. 74. Gente, o Dungeons and Dragons. eu jogava Atari, tá? Ficava com o dedo assim, travado. De Que é tanto mais novo que o RPG. Eu sou do telejogo, que eram 2 botões, né? Com duas barrinhas pra lá e pra cá. Mas enfim, né? Você viu o surgimento do mouse? Eu vi o surgimento do mouse, Agora você Meu Deus, deixou eu tô velho mesmo. Agora sou, né? sou mais antigo agora. Isso aí, sou... Pensando bem, eu tô velho mesmo. Nossa, antes Eu do gostava daquele joguinho que tinha água dentro. Nossa, Aquaplay, de apertar umas argolinhas. As argolinhas. Gente, encaixar aquilo me argolinha. distraía num tanto. Acho que tem uma galera que não tá entendendo nada que tá falando Não, agora. então busca. Vai lá no Google e coloca Aquaplay. Tinha do basquetinho. Não, mas tem ainda pra Ó, ver. a Aline mandou aqui, ó, adoro ver o The Last of Us. Esse é um jogo também, né? Um pós-apocalíptico de zumbis, né? E tanto que tem uma série recentemente que saiu a primeira, né? Por isso que eu fiquei Last of pensando, Us. mas eu lembro, eu ouvi falar da série. Isso, da série, que é baseada no jogo. Olá, muito bom. Gente, nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer muito, mas demais, Rafael. Vamos vir mais vezes, conversar mais sobre isso. Só convidar. Trazer essa questão da criatividade e o WCD 2025 em abril, né? Lá em Rafa? abril, o Rafa tá por lá. Final de Rafa, abril. palavras finais, né, dos jogos e fala da tua rede aí. Bom, quem quiser me acompanhar, ver o trabalho que eu faço, pode acompanhar através de RPG Next ou Mestre Rafael 47. Eu tenho 2 redes sociais, o pessoal e do projeto pessoal. RPG Next ou Rafael Mestre Rafael 47. Muito bem. O Rafael Batistella também vai gravar um vídeo junto com a gente aqui explicando tudo isso nas redes sociais. Rafa e Rafa, muito obrigada. Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/rpgnext. E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/rpgnext.